Boa tarde, gente. Hoje vou estar fazendo aqui umas podas nessas plantas. São plantas que estavam floridas e tem algumas que já estão aí no final da floração. Vou estar fazendo poda, como vocês podem ver, estão com os galhos compridos, né? Essa planta aqui, eu quero fazer uma poda, ela não está com os galhos muito compridos. Mas como eu vou replantar, eu quero aproveitar para fazer uma poda nela também. E já tem um tempinho que ela está nesse vaso. Tem essa outra aqui, que também é uma planta grande. É um cavalo que deve ter aí uns 7 anos, mais ou menos. E também está precisando aí, né, gente? Necessitando de poda. Essa planta estava muito carregada de flores. Ela tem o enxerto da branca e da amarela. Essa aqui, olha, é uma planta que já passou por poda. Hoje ela tá, olha, com uma copa bem bonitinha. Ela tava mais florida, só que as flores já começaram a cair. Aqui tá dando um chuvisco, uma chuva de vez em quando, né? Mas hoje tem bastante sol. Hoje o clima tá bem mesmo firme, né? Então eu vou estar fazendo uma poda aqui. Sempre a gente vai procurar estar fazendo poda no tempo mais quente. Aqui, ó, gente, é uma planta que foi podada tem mais ou menos uns 2 meses. Ela já tá aí na primeira floração após a poda. Ó, formou uma copa bem fechadinha. Os galhos nem desenvolveram muito, até as folhas estão menores porque a planta encheu de botões. Então, sempre que a gente faz uma poda e a planta ela vem logo com muitos botões, acaba que as folhas desenvolvem pouco e os galhos também, porque a energia vai tudo para a floração. Por isso que tem gente que acaba até arrancando os primeiros botões, né? Aqui a gente tem a CP 016, é uma planta que é muito florífera. Ela está carregada de botões, algumas flores já caíram e alguns botões também caiu por causa da umidade. Mas ainda tem, ó, bastante flor aberta. Ela também recebeu poda, já tem um tempinho já, mas dá para vocês verem, ó, que ela multiplicou bem os galhos. Aqui, ó, o local da poda. Aqui saíram 3 galhos, nos outros saíram 2. Então varia muito, né, gente? Sempre que a gente faz aí uma poda, a gente fica na expectativa de pelo menos saírem 2 brotações. Às vezes tem planta que, por genética, ela não enrama muito, né? Aqui, olha, tem uma planta grande. Quem acompanha a gente aqui no canal, essa planta eu fiz a poda nela, tem 17 dias. Mas olha como é que tá, gente, essa brotação. Olha que coisa mais linda que tá essa brotação. 17 dias que foi podada. Tem alguns galhos que saíram 2 brotações e outras 3. Tem um aqui que saiu até 5 brotações. Então, é uma planta que ela brota bastante, né? E tem algumas, gente, que por genética dela mesmo, ela não coloca muitos galhos, tá? Mas a gente vai podando, que qualquer galho a mais faz toda a diferença aí na copa da nossa planta. Então aqui, olha, ela tá toda brotadinha. É uma planta que floresce bastante. Não demora muito, ela vai estar coberta de flores. A última floração dela, as 2 últimas, né, foram muito, muito abundante. Como ela tem muitos galhos, então ela forma uma copa assim, bem fechada mesmo de flores. Aqui temos outra planta, foi podada no mesmo dia, tá? Essa planta foi podada no mesmo dia. Aqui, ó, como dá para vocês verem, um dos galhos agora que está começando a soltar a brotação. Aqui nesse saiu 2. Aqui, olha, saiu 1. Eu vou começar a tirar aqui, gente, essas folhas, para que a brotação que está aqui do outro lado, ó, tá saindo uma brotaçãozinha aqui, para que ele desenvolva mais, tá? Isso daí é uma tentativa de desenvolver mais. Porque sempre o galho que ele brota primeiro, ele acaba puxando a força da planta, né? Ele é meio goloso, ele acaba puxando a energia da planta para ele e prejudica os outros que estão menores. Então, eu sempre faço isso, tá? Sempre faço isso. Aqui para mim dá super certo. Eu deixo aí eles mais ou menos no
com as folhas do mesmo tamanho, que é para não ter ali uma competição, né? Uma competição desigual entre eles, tá? Esse daqui, olha, tá com uma brotação maior, mas essa planta aqui, ela não é planta que brota muito. Sempre que eu podo ela, ela não é muito de multiplicar. Essa daqui também, ó, foi podada no mesmo dia. Então dá para vocês verem que mesmo as plantas podadas no mesmo dia, elas têm um desenvolvimento diferente, né? Tanto por genética como por questão de substrato. Às vezes tem uma planta que já está com substrato muito velho. Então, tudo isso a gente tem que observar, tá, gente? Às vezes a pessoa diz assim, eu fiz uma poda, a poda nem não deu o resultado que eu esperava. Então, um dos motivos de às vezes acontecer isso é quando o substrato está muito velho, né? Substrato muito velho, a planta acaba não respondendo como deveria. Aqui, ó, gente, eu já vou começar a fazer a poda. Ela não para de florescer, olha, ela tava florida, tava bem carregada, tem botões, ó, vindo. Tem mais galhos aí vindo botões, mas eu vou aproveitar para fazer logo essa poda. Porque onde cai as folhas, já não nasce mais folha, né? Aí fica esse galho pelado e as flores lá em cima com as folhas. Então eu não gosto muito dessa estética. Eu tava dando um tempo porque ela tava florescendo, né? E também porque quando a gente faz uma poda dessa, a gente tem que aproveitar todos os galhos para estar fazendo enxerto. Então tem que estar com tempo, né? Então essa daí é uma matriz da Yellow Soft, que é uma planta que a gente vende muito, é a amarela mais vendida do catálogo, é a Yellow Soft. Por incrível que a Yellow Soft ela é mais vendida do que a Bridal aqui no meu catálogo, porque é uma flor que ela é muito amarela, né? Então ela chama bastante atenção. Então ela, olha como é que ficou, gente. Aqui são os galhos que eu vou estar usando para fazer enxertos. Olha como é que ficou. Eu procuro sempre deixar assim meio que alinhado, né? Eu já limpei, tá, gente, o estilete. Não mostrei aqui para não ganhar muito tempo aí no vídeo, tá? Então eu vou estar agora fazendo a poda. A gente vai sacrificar esses botões aqui, mas vai valer a pena, tá? A gente tem que pensar sempre na frente. Sempre na frente. Então eu vou aproveitar que o clima tá bom, né? Não tá tão chuvoso. Dá uma chuvinha aqui, outra ali, mas a temperatura continua sempre aí em torno de 30 graus. Não fica frio, né? Então eu vou podar aqui, ó, todinha. E logo eu vou estar fazendo o replantio dela. Não quero demorar muito, não. Quero ver se faço ainda esse final de semana, para que ela responda super bem aí a essa poda. Eu vou dar uma erguida nela, que ela tá muito deitada. Vou deixar ela um pouquinho mais retinha, para evitar aí, quando chegar o tempo de muito calor, né, que ela venha queimar esse caldo, que se essa planta já tem uma queimadura de sol, então a gente vai evitar aí que ela tenha outra queimadura. Aí eu vou aqui vendo mais ou menos a altura, tá, gente? Vou fazendo a poda. A gente não poda de qualquer jeito, tá? Sempre a gente vai visando o formato que você quer dar para sua planta. E se você tem uma planta que ela cresce muitos galhos, você ficar com pena de fazer uma poda baixa, acaba que com 2 meses a planta está do mesmo tamanho, né? Porque cresce muito rápido. Então sempre eu fico ali imaginando, se eu quero uma copa, eu escolho ali a altura, eu sempre vou tentar cortar uns 5 centímetros abaixo da altura que eu quero. Porque a gente tem que levar em consideração que a planta vai crescer os galhos, né? Então ela vai ficar mais alta. E também tem que respeitar a questão das plantas enxertadas, né? Sempre tomando cuidado para não tirar o enxerto fora. Essas aqui, todas elas são enxertos, todas são plantas enxertadas. Então, mas como já são plantas bem antigas, né? Os enxertos já estão bem maduros, estão bem crescidos. E aqui, ó, gente, outra planta. Essa daqui, ó, tá com botões também, tá com flores, mas vou podar ela pra gente logo ter ela com uma copa bem formada.
Essa é a CP015, é uma planta que floresce em buquê, então é uma planta que vale super a pena aí você ter ela na sua coleção. Então eu vou estar aqui fazendo a poda dela. Olha aí, gente, vou começar aqui. Essa planta, ela tem a CP015, ela tem a Yellow Soft. Esse que eu vou podar primeiro aqui é o enxerto da Yellow Soft. Ele tava florido também. Floresceu bastante. Vou ver se coloco, se eu tenho uma foto para colocar para vocês aqui, ó. Tá com botões, mas a gente vai cortar aqui ele fora. E tem mais 2 enxertos nessa planta que agora eu não tô lembrada. Tem mais 2 cores, não tô lembrada. Nesse tempo que eu fiz aqui esse enxerto, eu não tinha muita habilidade de estar fazendo enxerto multicores. Então, teve uma falha aqui nesse enxerto. Porque não é de qualquer jeito que se faz uma planta multicores. Tem técnica, gente, tem técnica. Senão, você fica com uma planta que você coloca 10 cores e floresce só 5, 6, que florescem junto. O resto floresce lá uma vez, diz o povo, uma vez na vida, na morte, né? Então, tem toda uma técnica. Quando eu fiz essa planta aqui, eu ainda não tinha nessa experiência. Hoje, no nosso curso de enxertia, eu já dou todas as dicas, todo o passo a passo para que a pessoa não tenha esse tipo de problema. Para você fazer uma planta e você ter ela florindo todos os enxertos, né? Ali ao mesmo tempo. Se você quer participar, se você quer adquirir o nosso curso de enxertia com todo o passo a passo, com consultoria, só vai faltar, gente, eu pegar na mão de vocês, porque as videoaulas são tão bem explicadas que geralmente as pessoas nem usam muito a consultoria porque acaba tirando todas as dúvidas só nas aulas, né? Mas mesmo assim a pessoa tem ali